O silêncio tomou conta daquela sala quando um menino de roupas todas rasgadas entrou pela porta e disse bem firme: Bom dia, pessoal. Eu sou o novo dono dessa empresa aqui. A mesa inteira explodiu numa gargalhada danada. Os executivos todos engravatados começaram a apontar o dedo, a zombar, a humilhar o coitado do menino, todo mundo rindo da cara dele, menos uma mulher ali no cantinho da sala. Ela olhou para ele com aquele respeito de gente boa e tratou o garoto com toda a educação do mundo. Ninguém ali fazia ideia do que estava por vir. Aquele menino maltrapilho ia virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Os risinhos e as piadinhas iam acabar bem rapidinho, e muita gente ia se arrepender amargamente de ter desprezado quem não devia. Mateus sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ele. A risada ecoava pela sala de reuniões como se fosse uma sinfonia de desprezo. O garoto de 14 anos, com aquela calça jeans toda furada no joelho e a camiseta desbotada que mal cobria a barriga magra, permaneceu ali, parado na porta. Não baixou a cabeça. Não recuou nem um passo. Ai, meu Deus do céu! Esse moleque perdeu a noção completamente! Gritou um dos homens de terno azul marinho, batendo a mão na mesa de tanto rir. Alguém chama a segurança para tirar esse pivete daqui antes que ele roube alguma coisa. Renato Fontes se levantou da cadeira principal. Aquela de couro preto, que custava mais do que muito brasileiro, ganha em 2 anos. O homem de 39 anos ajeitou a gravata de seda italiana e caminhou devagar até Mateus. A cada passo, o salto do sapato de couro legítimo fazia um barulho seco no piso de mármore importado. Escuta aqui, moleque, disse Renato com aquela voz grossa de quem manda e desmanda. Não sei como você conseguiu passar pela recepção, mas aqui não é lugar para você não. Essa empresa vale bilhões, rapazinho. Bilhões mesmo. Você sabe o que isso significa? Mateus olhou bem nos olhos dele. Sei sim, senhor. Ah, é? Então me explica aí, espertinho. O garoto engoliu seco, mas manteve a postura ereta. Significa que tem muita gente trabalhando aqui que precisa ser tratada com dignidade. A sala inteira explodiu numa gargalhada ainda maior. Júnior, um executivo de uns 35 anos, com aquela barriga de cerveja mal disfarçada pelo terno caro, se levantou também. Dignidade? Dignidade ele quer. Oh, Renato, o menino aqui quer dar aula de dignidade pra gente. Júnior apontou o dedo bem na cara de Mateus. Você tá fedendo, moleque. Quando foi a última vez que você tomou de um banho, hein? Mateus sentiu as bochechas esquentarem. Era verdade. 3 dias dormindo debaixo do viaduto, catando latinha na madrugada, usando a água da torneira do posto de gasolina para se lavar como dava. Mas não era por preguiça ou relaxo. Era por necessidade mesmo. Deixa eu adivinhar, continuou Júnior, caminhando ao redor de Mateus como um predador cercando a presa. Você viu o prédio aqui bonito? Pensou. Vou entrar lá e inventar uma história qualquer para ver se consigo uns trocados. Não é isso? Não, senhor. Não é isso. Ah, não é não? Então o que é? Mateus respirou fundo. Lembrou das palavras do seu Alberto, 3 meses atrás, naquela noite fria quando encontrou o velhinho caído na calçada, passando mal do coração. Meu filho, tinha dito Alberto depois que Mateus o levou para o hospital, um dia você vai entender que as pessoas mostram quem realmente são quando acham que não tem consequência nenhuma. Eu vim aqui porque preciso conhecer melhor as pessoas que trabalham nessa empresa, respondeu Mateus. Renato soltou uma risada seca. Conhecer as pessoas? Moleque, você não conhece nem o próprio nome direito, aposto? Como é que você se chama mesmo? Mateus. Mateus o quê? Mateus da Silva? Mateus dos Santos? Ou é só Mateus da Ponte mesmo? A piada arrancou mais risos da turma toda, menos de Luciana. A mulher de 28 anos, sentada ali no cantinho da mesa, estava com uma pasta de documentos aberta na frente dela, mas não conseguia parar de olhar para a cena que estava acontecendo.
Aquilo estava deixando ela muito incomodada. Com licença, disse Luciana, se levantando devagar. O menino disse que veio aqui para uma reunião. Talvez a gente devesse, pelo menos, escutar o que ele tem para falar. Júnior virou para ela com aquela cara de quem não acredita no que está ouvindo. Luciana, você endoidou? Olha bem para esse moleque aí. Você acha mesmo que ele tem algum assunto sério para tratar aqui? Eu acho que todo mundo merece ser tratado com educação, respondeu ela, firme. Educação? Renato balançou a cabeça. Luciana, querida, você é uma boa funcionária, mas às vezes você peca pela ingenuidade. Esse menino é claramente um menor em situação de rua. Provavelmente nem sabe ler direito. E você quer que a gente pare uma reunião de executivos para ouvir história de mendigo? Mateus sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de raiva e tristeza que ele conhecia bem. Era o mesmo sentimento de quando as pessoas passavam por ele na rua, fingindo que não existia. De quando os seguranças dos shoppings o expulsavam só por estar ali parado. De quando as crianças da escola debochavam das suas roupas velhas antes dele ter que parar de estudar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele não era só mais um menino invisível na multidão. Dessa vez, ele tinha um propósito. Senhor Renato, disse Mateus, e a voz saiu mais firme do que ele esperava. O senhor conhece Alberto Mendes? O silêncio desceu na sala como um pano pesado. Renato franziu a testa. Júnior parou de rir. Até os outros executivos ficaram quietos de repente. Alberto Mendes? Repetiu Renato devagar. O que você sabe sobre o doutor Alberto? Sei que ele era o dono dessa empresa. Sei que ele morreu 3 meses atrás. E sei que ele era um homem bom de verdade. Renato e Júnior trocaram um olhar rápido. Aquilo não estava cheirando bem. Escuta aqui, moleque, disse Renato. E agora a voz dele tinha mudado. Não era mais deboche, era ameaça mesmo. Não sei que joguinho você está tentando fazer aqui, mas se você acha que vai conseguir alguma coisa inventando história sobre o Dr. Alberto, você está muito enganado. Eu não estou inventando história nenhuma. Não? Então, como é que um menino de rua conhece o fundador da Tec Brasil Corporações? Mateus olhou ao redor da sala. Todas aquelas pessoas bem vestidas, com seus relógios caros e suas canetas de ouro, olhando para ele como se fosse um animal no zoológico. Só Luciana tinha uma expressão diferente. Ela parecia genuinamente preocupada. Eu o salvei, disse Mateus simplesmente. Salvou? Júnior soltou uma gargalhada. Salvou de quê? Pestinha? Ele estava passando mal na rua. Ataque do coração. Eu estava catando latinha quando vi ele caído na calçada. Levei ele para o hospital. Renato revirou os olhos. Ah, tá. Agora você é herói, né? O menino salvador de executivo bilionário. Que linda história, moleque. Muito tocante mesmo. Mas não cola, não. É verdade. É verdade coisa nenhuma. Renato bateu o punho na mesa. Você sabe o que é calúnia, moleque? Você sabe que inventar histórias sobre pessoa morta é crime? Mateus sentiu o coração acelerar. Não era medo do Renato. Era medo de não conseguir cumprir a promessa que tinha feito para o seu Alberto. Medo de decepcionar a memória do velhinho que tinha acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Senhor Renato, disse Luciana de novo. Talvez fosse melhor a gente. Luciana, você fica quieta, explodiu Renato. Isso aqui não é brincadeira, não. Esse moleque entrou aqui, interrompeu nossa reunião, inventou uma história absurda e ainda tem a cara de pau de mencionar o nome do doutor Alberto. Júnior se aproximou mais de Mateus. Olha, aqui, pivete. Você tem 2 minutos para sair daqui por bem. Senão eu chamo a polícia e você vai sair algemado. E aí você vai explicar para a delegacia essa história bonita de herói. Mateus olhou para a porta. Podia sair. Podia ir embora e nunca mais voltar. Era mais fácil. Era mais seguro. Mas aí lembrou da conversa com Alberto naquela noite no hospital. Mateus, meu filho, tinha dito o velho, segurando a mão dele com aqueles dedos cheios de manchas de idade.
Eu construí essa empresa do zero. Comecei vendendo equipamento eletrônico no porta em porta. Hoje ela vale 2 bilhões de reais. Mas sabem o que eu descobri nesses 50 anos todos? O que foi, seu Alberto? Que dinheiro não muda o caráter das pessoas. Só revela quem elas realmente são. E a maioria das pessoas, quando tem poder, mostra o pior lado. Mas o senhor não é assim. Alberto tinha sorrido. É porque eu nunca esqueci de onde vim, menino. Nunca esqueci que um dia eu também fui pobre. Nunca esqueci que dignidade não tem preço. Agora, ali naquela sala, cercado por pessoas que o desprezavam sem nem conhecer, Mateus entendeu o que Alberto queria dizer. Eu não vou sair, disse ele. Renato riu. Ah, não vai? E quem é que vai te impedir, moleque? Ninguém precisa me impedir. Eu tenho o direito de estar aqui. Direito? Que direito? Mateus enfiou a mão no bolso da calça furada. Todos os executivos recuaram, como se ele fosse sacar uma arma. Mas o que ele tirou foi um envelope amarelado, meio amassado. Este direito aqui. Renato olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Que é isso? Uma carta. Do seu Alberto. Para mim. Júnior bufou. Ah, pelo amor de Deus! Agora o moleque tem carta do doutor Alberto? Que palhaçada é essa? Mateus abriu o envelope devagar. O papel estava um pouco dobrado nas pontas, mas as palavras ainda estavam bem claras. A letra trêmula do velho Alberto, escrita 3 dias antes dele morrer. Meu caro Mateus, começou a ler. Se você está lendo esta carta, significa que eu não estou mais neste mundo e que você seguiu minhas instruções. Significa também que você teve a coragem de enfrentar as pessoas que hoje comandam minha empresa. O silêncio na sala ficou pesado como chumbo. Ninguém estava rindo mais. Quero que você saiba que não foi por acaso que eu o escolhi como meu herdeiro. Durante nossa conversa no hospital, eu vi em você algo que não vejo há muito tempo no mundo dos negócios. Caráter genuíno. Renato estava pálido. Para com essa encenação, moleque. Mateus continuou lendo. Você me salvou naquela noite, mas não por interesse. Você nem sabia quem eu era. Fez isso porque era o certo a fazer. E quando eu ofereci dinheiro como agradecimento, você recusou. Disse que ajudar o próximo não tem preço. Isso é mentira! Gritou Júnior. Doutor Alberto nunca escreveria uma coisa dessas. Por isso eu decidi deixar tudo nas suas mãos, meu garoto. Até que Brasil. Corporações agora é sua. Mas antes de assumir o controle, eu quero que você faça um teste. Entre na empresa vestido exatamente como está agora. Diga que é o novo dono. Veja como as pessoas reagem, porque a forma como elas tratam quem acham que não tem poder revela quem elas realmente são. A carta tremeu na mão de Mateus. Não de medo, de emoção. Se alguém te tratar com dignidade e respeito, mesmo te vendo assim, essa pessoa merece ficar. Se alguém te humilhar, te desprezar ou te expulsar, essa pessoa não tem lugar na empresa que eu construí com tanto amor. Renato tentou arrancar a carta da mão de Mateus. Me dá isso aqui. Isso é falsificação. Mas Mateus se esquivou e continuou lendo. No envelope, você também vai encontrar o cartão do escritório de advocacia Mendes em Associados. São eles que estão cuidando do meu testamento. Quando você terminar o teste, ligue para eles. Diga quem você é. Eles vão confirmar tudo. Use o poder que estou te dando com sabedoria, meu filho. Construa uma empresa onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, independente de onde vieram ou como se vestem. Faça disso um lugar onde você mesmo gostaria de trabalhar. Com todo o meu carinho e confiança, Alberto Mendes. Mateus dobrou a carta devagar e olhou ao redor da sala. Todos os executivos estavam mudos. Luciana estava com os olhos arregalados. Renato parecia ter visto um fantasma. Agora, disse Mateus, colocando a carta de volta no bolso. Alguém aqui tem um telefone que eu possa usar? O silêncio que tomou a sala
Era denso como chumbo derretido. Renato sentia o suor escorrer pela nuca, formando pequenas gotas que desciam pela camisa italiana de R$ 1.000. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto observava aquele menino maltrapilho que acabara de virar seu mundo de cabeça para baixo. Telefone? Renato gaguejou, tentando recuperar algum fragmento de autoridade. Você. Você está falando sério? Mateus não desviou o olhar. Seus olhos, que momentos antes pareciam os de uma criança perdida, agora carregavam uma determinação que fazia os executivos recuarem instintivamente em suas cadeiras. Luciana, disse Mateus, virando-se para a assistente administrativa. Você poderia me emprestar seu celular? A mulher hesitou por um segundo, olhando nervosamente para Renato, depois para os outros executivos. Júnior bufou, balançando a cabeça com descrença. Isso é ridículo, murmurou Júnior, mas sua voz não carregava mais aquela confiança debochada de antes. Uma carta qualquer não prova nada. Qualquer um pode falsificar. Falsificar? Mateus repetiu a palavra lentamente, como se estivesse saboreando cada sílaba. Interessante você dizer isso, Júnior. Muito interessante. O tom na voz do menino fez um calafrio percorrer a espinha dos presentes. Luciana estendeu o telefone com mãos trêmulas. Mateus digitou um número de memória. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som dos botões sendo pressionados. Cada bip ecoava como uma sentença de morte nos ouvidos dos executivos. Alô, doutor Henrique. Aqui é Mateus. Sim, o Mateus. Ele pausou, deixando a resposta do outro lado da linha criar ainda mais tensão. Estou na Tec Brasil. Poderia trazer os documentos? Hoje mesmo? Perfeito. Em 1 hora. Desligou e devolveu o telefone para Luciana. Doutor Henrique Castilho é o advogado da família Mendes há 20 anos, explicou Mateus, caminhando lentamente ao redor da mesa. Ele está vindo aqui com toda a documentação original. Cartório, testemunhas, tudo devidamente registrado. Renato sentiu o chão desabar sob seus pés. Henrique Castilho. Ele conhecia esse nome. Todo mundo no meio corporativo conhecia. Um dos advogados mais respeitados de São Paulo. Isso não pode estar acontecendo? Murmurou Carlos, o diretor financeiro, passando as mãos pelo rosto. Um moleque de rua herdando uma empresa de bilhões? É impossível! Impossível? Mateus parou atrás da cadeira de Carlos. Sabe o que é realmente impossível? É uma criança de 14 anos conseguir sobreviver nas ruas por 3 anos sem perder a humanidade. Sabe o que é impossível? É ver um homem tendo um ataque cardíaco na calçada e, mesmo passando fome, escolher ajudá-lo em vez de roubar sua carteira. A voz de Mateus crescia em intensidade, mas mantinha uma frieza que arrepiava. Sabe o que é impossível? É descobrir que esse homem que você salvou era o dono da empresa onde você é humilhado por sua aparência? E sabe o que é mais impossível ainda? Ele fez uma pausa dramática. É ter a chance de se vingar e escolher a justiça. Júnior se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão. Justiça? Você quer falar de justiça, pivete? Onde você estava quando nós construímos essa empresa? Quando trabalhamos 12 horas por dia? Quando fizemos sacrifícios? Quando? Quando vocês humilharam funcionários por diversão? Mateus o interrompeu. Quando despediram pessoas por não conseguirem pagar roupas de grife? Quando transformaram este lugar em um teatro de crueldade? O confronto entre o executivo de 40 anos e o menino de 14 era surreal. Júnior, com seu terno de R$ 3.000 e relógio suíço, parecia diminuir a cada palavra de Mateus. Você não entende nada sobre negócios, Júnior cuspiu. Nada sobre liderança, sobre pressão, sobre respeito? Mateus completou. Você tem razão. Eu não entendo como alguém pode liderar através do medo e da humilhação. Não entendo como alguém pode olhar para outro ser humano e ver apenas a roupa que ele veste.
Luciana observava a cena como se assistisse a um filme. Sua mente ainda lutava para processar a transformação completa da dinâmica da sala. O menino que ela havia defendido por impulso agora estava enfrentando homens que ela considerava intocáveis. Renato finalmente encontrou a voz, mas ela saiu rouca e incerta. Mesmo. Mesmo que tudo isso seja verdade, ele começou. Você é apenas uma criança. Uma empresa deste porte precisa de experiência, de conhecimento técnico, de caráter. Mateus o cortou. Precisa de pessoas que vejam além das aparências. Precisa de líderes que tratem todos os funcionários com dignidade. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Alberto me contou sobre vocês. Nos últimos 3 meses, ele ficou observando, avaliando. Ele sabia que algo estava podre aqui dentro. A empresa que ele construiu com tanto amor havia se tornado um lugar de opressão. Virou-se para encarar a sala. Ele me deu uma missão. Não apenas herdar a empresa, mas testá-la. Ver quem realmente merecia estar aqui. O peso das palavras caiu sobre os executivos como uma avalanche. Cada piada, cada risada cruel, cada olhar de desdém, tudo havia sido observado e julgado. Um teste, repetiu Carlos, a voz mal saindo. Tudo isso foi um teste. E vocês falharam, Mateus disse simplesmente. Todos vocês, menos ela. Apontou para Luciana, que engoliu em seco. Ela foi a única pessoa nesta empresa inteira que me viu como um ser humano. A única que teve coragem de me defender quando todos vocês riram. A única que ofereceu ajuda quando eu precisava. Júnior riu, mas era uma risada histérica, sem humor. Então você vai entregar uma empresa de bilhões para uma simples assistente administrativa? Simples? Os olhos de Mateus brilharam perigosamente. Não há nada de simples em manter a humanidade quando todos ao redor perderam a sua. O som de passos no corredor fez todos se voltarem para a porta. Vozes se aproximavam, e uma delas era autoritária, confiante. Deve ser o doutor Henrique, murmurou Luciana. Renato sentiu suas últimas esperanças se dissipando. Se realmente era o advogado dos Mendes, se os documentos eram autênticos. A porta se abriu e 3 homens entraram. Um deles, de cabelos grisalhos e terno impecável, carregava uma pasta de couro. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem Mateus. Mateus, meu rapaz, disse o homem mais velho, caminhando em direção ao menino. Como está? Bem, doutor Henrique. Obrigado por vir tão rapidamente. O advogado assentiu e olhou para os executivos com uma expressão que misturava profissionalismo e ligeiro desgosto. Imagino que você precisou provar sua identidade, disse Henrique, abrindo a pasta. Alberto me avisou que isso poderia acontecer. Pessoas têm dificuldade em aceitar mudanças, especialmente quando essas mudanças desafiam seus preconceitos. Retirou uma pasta espessa de documentos. Testamento registrado em cartório, com 3 testemunhas presentes. Transferência de ações devidamente documentada. Tudo absolutamente legal e irrevogável. Estendeu os papéis para Renato, que os pegou com mãos trêmulas. 95% das ações ordinárias da Tec Brasil Corporações, leu o advogado em voz alta. Transferidas para Mateus da Silva Santos, menor sob tutela legal de Maria Santos, com administração supervisionada pelo escritório Castilho em Associados até sua maioridade. Júnior afundou na cadeira como um balão furado. Isso vai arruinar a empresa, murmurou. Os clientes, os investidores, eles nunca vão aceitar um. O quê? A voz de Mateus cortou o ar como uma lâmina. Termine a frase, Júnior. O executivo abriu e fechou a boca várias vezes, as palavras se recusando a sair. Um menino pobre? Um ex-morador de rua? É isso que você ia dizer? Júnior não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Interessante, continuou Mateus. Vocês passaram a manhã inteira me humilhando por minha aparência, por minha origem. E agora
Estão preocupados que outras pessoas façam exatamente a mesma coisa que vocês fizeram. Caminhou até a cabeceira da mesa, onde Renato costumava sentar. A diferença é que eu não vou esconder quem eu sou. Esta empresa vai aprender que o valor de uma pessoa não está em suas roupas ou em sua conta bancária. Está em suas ações, em seu caráter, em como ela trata os outros. Renato finalmente levantou os olhos dos documentos. Sua face estava pálida, mas uma última faísca de resistência brilhava em seus olhos. Você pode ter herdado essa empresa, disse lentamente, mas não sabe como administrá-la. Você vai quebrar tudo que Alberto construiu. Alberto construiu muito mais do que vocês imaginam. Mateus respondeu. Ele construiu valores. Construiu uma visão de mundo onde o sucesso não vem à custa da dignidade humana. Vocês é que destruíram isso. Henrique guardou os documentos de volta na pasta. Mateus, disse o advogado, você gostaria que eu explicasse os próximos passos administrativos? Sim, Mateus assentiu. Mas primeiro, eu gostaria de ter uma conversa particular com cada um dos presentes, começando pelo senhor Renato. A sala ficou em silêncio sepulcral. Todos sabiam que aquelas conversas determinariam o futuro de suas carreiras. Luciana, disse Mateus suavemente, você poderia ficar? Preciso que você testemunhe tudo o que vai acontecer aqui. Ela assentiu, ainda processando a magnitude do que estava presenciando. Os demais, continuou Mateus, olhando para cada executivo individualmente, podem aguardar na sala de espera. Vocês serão chamados um por vez. Júnior se levantou primeiro, suas pernas bambas. Carlos o seguiu, depois Marina e os outros. Cada um deles parecia carregar o peso de suas próprias ações, enquanto deixavam a sala. Renato permaneceu sentado, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Então, disse ele quando a porta se fechou, deixando apenas ele, Mateus, Luciana e o advogado na sala. O que acontece agora? Mateus se sentou na cadeira que havia sido de Renato por tantos anos. Agora, disse calmamente, vamos conversar sobre o futuro desta empresa e sobre quem realmente merece fazer parte dele. O destino da Tec Brasil estava prestes a ser decidido, e todos na sala sabiam que nada mais seria como antes. O silêncio pesado que pairava sobre a sala de reuniões era quase palpável. Mateus ajustou-se na cadeira executiva, suas mãos pequenas contrastando com o couro italiano que cobria os braços da poltrona. O tecido puído de sua camisa roçava contra o material luxuoso, criando um som quase imperceptível, que ecoava como um lembrete constante da transformação que estava acontecendo. Luciana permanecia de pé ao lado da mesa, seus dedos tremendo levemente enquanto segurava a pasta que havia trazido para a reunião. Seus olhos ainda brilhavam com lágrimas de alívio e incredulidade. A vida de sua mãe estava garantida. O tratamento médico não seria mais um sonho distante, mas uma realidade tangível. O salário triplicado significava muito mais do que dinheiro. Significava dignidade, segurança, esperança. Sente-se, Luciana, disse Mateus, sua voz carregando uma autoridade natural que contrastava profundamente com sua aparência jovem. Você não precisa mais ficar de pé enquanto outros decidem seu destino. Ela se sentou hesitante na cadeira ao lado dele, a mesma cadeira onde Júnior havia estado apenas minutos antes, espalhando seu veneno e suas piadas cruéis. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. Os demais funcionários presentes, secretárias, assistentes administrativos, pessoal da limpeza que havia sido chamado para presenciar o momento, observavam em silêncio absoluto. Alguns ainda tinham expressões de choque estampadas no rosto. Outros começavam a mostrar sinais de esperança cautelosa. Todos sabiam que estavam testemunhando algo histórico. Mateus olhou ao redor da mesa, seus olhos escuros percorrendo cada rosto presente. Quando falou novamente, sua voz carregava o peso de experiências que nenhum menino de 14 anos deveria ter.
Quero que todos vocês entendam uma coisa. Começou, apoiando os cotovelos na mesa. Durante os últimos 3 meses, desde que conheci o Sr. Alberto, aprendi muito sobre esta empresa. Não apenas sobre os números, os contratos ou os lucros. Aprendi sobre as pessoas que realmente fazem tudo funcionar. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem na atmosfera tensa da sala. Aprendi sobre Maria, que limpa estes escritórios há 15 anos e nunca teve um aumento real. Aprendi sobre Carlos, da segurança, que trabalha em 2 empregos para sustentar 3 filhos e ainda assim sempre me cumprimentava com um sorriso quando eu visitava o Sr. Alberto. Aprendi sobre vocês, que chegam cedo, ficam até tarde e fazem esta empresa funcionar enquanto outros levam todo o crédito. Luciana sentiu um nó na garganta. Ela lembrava-se perfeitamente das visitas de Mateus nos últimos meses. Na época, ela assumira que ele era algum parente distante de Alberto. Talvez um neto que o bilionário mantinha em segredo. Nunca imaginou a verdadeira história. Que este menino havia salvado a vida de Alberto durante um ataque cardíaco quando o idoso caminhava sozinho pelo centro da cidade. E que esta única ação havia mudado 2 vidas para sempre. O Sr. Alberto me contou sobre cada um de vocês, continuou Mateus, sua voz ganhando força. Ele sabia exatamente quem trabalhava por vocação e quem trabalhava apenas pelo poder. Ele sabia quem tratava bem os colegas e quem pisava em cima dos outros para subir. Por isso ele criou este teste. O menino se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade de São Paulo. Lá embaixo, o trânsito seguia seu ritmo frenético. Pessoas corriam para seus empregos. A vida continuava sem saber que no 40º andar de um prédio corporativo, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Renato, Júnior e os outros achavam que sabiam como o mundo funciona? Disse, sem se virar. Achavam que roupas caras e diplomas pendurados na parede os tornavam superiores a qualquer pessoa que não tivesse as mesmas coisas. Eles esqueceram que dignidade não se compra e que respeito não se impõe pelo medo. Quando se virou novamente para a sala, seus olhos encontraram os de cada pessoa presente, criando uma conexão silenciosa, mas poderosa. A partir de hoje, esta empresa vai funcionar de forma diferente. Não haverá mais humilhações, não haverá mais tratamento diferenciado baseado em aparência ou origem. Todo mundo que trabalha aqui terá voz, terá valor, terá dignidade. Uma das secretárias, uma senhora de cabelos grisalhos, chamada Dona Rosa, ergueu timidamente a mão. Mateus acenou para que ela falasse. Senhor Mateus, ela começou com voz trêmula. O senhor tem certeza de que pode fazer tudo isso? Quer dizer, os outros executivos, os acionistas, eles não vão aceitar facilmente. Mateus sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala naquela manhã. Era um sorriso genuíno, carregado de uma determinação que impressionava pela maturidade. Dona Rosa, o senhor Alberto não deixou apenas dinheiro para mim. Ele deixou o controle total da empresa. 100% das ações, todos os ativos, toda a autoridade legal. Os advogados confirmaram isso há pouco. Não existe outros acionistas. Existe apenas o que eu decidir que é melhor para todos nós. Luciana observava Mateus com admiração crescente. Havia algo nele que transcendia sua idade, uma sabedoria forjada nas ruas e temperada pela gratidão. Ela lembrava-se de como ele sempre agradecia quando ela lhe oferecia um copo d'água durante as visitas ao Sr. Alberto, como ele sempre perguntava sobre sua família, como ele tratava todo mundo com a mesma cortesia respeitosa. "E o que acontece agora?" perguntou Carlos, o segurança que havia sido chamado para a reunião e observava tudo com espanto mal disfarçado. Mateus voltou para sua cadeira, mas desta vez não se sentou. Ficou de pé atrás dela, suas mãos apoiadas no encosto. "Agora nós reconstruímos tudo do zero. Luciana vai ser nossa nova gerente de operações. E junto comigo,
Vamos revisar cada processo, cada política, cada decisão que afete a vida das pessoas que trabalham aqui. Vamos criar um ambiente onde o mérito seja reconhecido, onde o esforço seja recompensado, onde todo mundo se sinta valorizado. Ele fez uma pausa, seu olhar ficando mais distante por um momento. Vocês sabem, quando eu vivia na rua, catando latinhas para conseguir uma refeição, eu aprendi que as pessoas mais pobres são muitas vezes as mais generosas. Um morador de rua dividia seu último pedaço de pão comigo. Uma senhora que vendia balas no sinal sempre me dava algumas de graça. Pessoas que não tinham quase nada, mas tinham dignidade, compaixão, humanidade. Sua voz ficou mais grave, carregada de emoção contida. Enquanto isso, eu via pessoas ricas passando de carro, olhando para nós como se fôssemos lixo. Executivos de terno saindo de restaurantes caros, jogando comida fora, enquanto crianças passavam fome do outro lado da rua. Foi aí que entendi que o dinheiro não faz ninguém melhor ou pior. O que faz a diferença é o que você faz com o poder que tem. Luciana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela pensou em sua mãe, internada no hospital público, esperando por um tratamento que custava mais do que ela ganhava em um ano. Pensou em todas as noites que ficara acordada, calculando e recalculando as contas, tentando encontrar uma maneira de pagar pelas medicações necessárias. E agora, graças à bondade e justiça deste menino extraordinário, sua mãe teria o melhor tratamento possível. Senhor Mateus, ela disse, sua voz embargada, eu não sei como agradecer o que o senhor fez por mim hoje. Por minha família. Eu prometo que não vou decepcionar. Mateus a olhou com seriedade. Luciana, você não precisa me agradecer. Você já provou seu valor muito antes de hoje. O que eu fiz foi apenas reconhecer algo que já existia. E eu sei que você não vai me decepcionar porque você nunca decepcionou ninguém. Essa é a diferença entre você e as pessoas que eu demiti hoje. Dona Rosa levantou a mão novamente, desta vez com mais confiança. O senhor disse que vai mudar tudo. Mas como? Quer dizer, quais são os próximos passos práticos? Mateus assentiu, apreciando a pergunta. Primeira coisa, vamos revisar todos os salários. Todo mundo que trabalha aqui vai receber uma compensação justa pelo que faz. Segunda coisa, vamos implementar um plano de saúde completo para todos os funcionários e suas famílias. Terceira coisa, vamos criar um programa de educação e treinamento para quem quiser se desenvolver profissionalmente. Ele começou a caminhar pela sala enquanto falava, sua energia contagiosa começando a animar o ambiente. Mas, mais importante que tudo isso, vamos criar uma cultura de respeito mútuo. Não importa se você é faxineira ou gerente, se você tem ensino fundamental ou pós-graduação. Todo mundo que trabalha honestamente aqui vai ser tratado com dignidade. Carlos, que nunca havia falado em uma reunião executiva em toda a sua vida, ergueu a voz. E os clientes, os fornecedores, eles vão aceitar essas mudanças? Mateus sorriu. Carlos, uma coisa que o senhor Alberto me ensinou é que empresas realmente bem-sucedidas são aquelas que tratam bem suas pessoas. Funcionários felizes trabalham melhor, atendem melhor os clientes, criam soluções melhores. No final, todo mundo sai ganhando. Luciana observava a transformação acontecendo na sala em tempo real. As pessoas que entraram tensas e amedrontadas estavam começando a se endireitar nas cadeiras, a olhar umas para as outras com esperança renovada. Era como se uma névoa pesada estivesse se dissipando, revelando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Senhor Mateus, disse uma das assistentes administrativas, uma jovem chamada Patrícia, o senhor realmente acha que isso vai dar certo? Quer dizer, o senhor é muito jovem para estar lidando com tanta responsabilidade. Mateus parou de caminhar e olhou diretamente para ela. Patrícia, eu tenho 14 anos, mas já vivi mais do que muitas pessoas de 40. Já passei fome, já dormi no relento,
Já fui humilhado e desprezado só por não ter roupas bonitas. Mas também já aprendi que a verdadeira força vem de dentro, não de fora. E eu aprendi que quando você tem uma chance de fazer a diferença na vida das pessoas, você não desperdiça essa chance. Ele voltou para trás da cadeira, suas mãos firmes no encosto. O senhor Alberto poderia ter me dado dinheiro quando eu salvei a vida dele. E pronto. Poderia ter me mandado para uma família adotiva rica e seguido com sua vida. Mas ele fez algo diferente. Ele me ensinou sobre responsabilidade, sobre liderança, sobre usar o poder para elevar as pessoas, não para oprimi-las. Sua voz ficou mais suave, mais reflexiva. Durante esses 3 meses, ele me contou histórias sobre como construiu esta empresa, sobre os erros que cometeu, sobre as pessoas que magoou pelo caminho. Ele me disse que seu maior arrependimento era ter deixado que executivos como Renato e Júnior transformassem seu sonho em uma máquina de humilhação e desrespeito. Luciana lembrou-se das últimas conversas que teve com Alberto antes de sua morte. O bilionário parecia preocupado, melancólico. Agora ela entendia por quê. Por isso ele criou este teste, continuou Mateus. Ele queria ter certeza de que quando eu assumisse, eu saberia exatamente quem merecia ficar e quem precisava sair. E vocês todos passaram no teste. Vocês me trataram como ser humano quando outros me trataram como lixo. Dona Rosa limpou os olhos com um lenço de papel. O senhor Alberto era um bom homem no fundo. Às vezes ele parecia distante, mas sempre tratou todo mundo com educação. Não como aqueles outros. Exatamente, disse Mateus. E agora nós vamos honrar a memória dele, construindo a empresa que ele realmente queria que esta fosse. O menino finalmente se sentou, mas manteve sua postura ereta, autoritária. Amanhã de manhã, eu quero que todos vocês venham trabalhar, sabendo que fazem parte de algo novo, algo melhor. Luciana vai trabalhar comigo para definir as prioridades imediatas, mas eu quero que todos se sintam à vontade para trazer ideias, sugestões, preocupações. Ele olhou ao redor da mesa mais uma vez. Alguém tem alguma pergunta antes de terminarmos aqui? Carlos ergueu a mão hesitante. Senhor Mateus, o senhor. O senhor ainda vai morar na rua? A pergunta pegou todos de surpresa. Mateus sorriu com ternura. Não, Carlos. O senhor Alberto me deixou uma casa. Na verdade, me deixou a mansão dele. E sabe a primeira coisa que eu fiz quando os advogados me deram as chaves ontem? Todos esperavam ansiosos pela resposta. Fui buscar minha família, minha irmã mais nova, que estava em um abrigo, meu irmão do meio, que vivia com uns parentes distantes que não queriam ele lá. Agora nós estamos todos juntos de novo, pela primeira vez em 2 anos. Luciana sentiu o coração apertar. A história de Mateus era ainda mais tocante do que ela imaginava. Mas eu nunca vou esquecer de onde vim, continuou ele, sua voz firme. E nunca vou deixar que essa experiência me transforme em alguém que olha de cima para baixo para as pessoas que ainda estão passando pelo que eu passei. O silêncio que se seguiu não era mais pesado como antes. Era respeitoso, quase reverente. Todos na sala sabiam que estavam na presença de algo especial. Alguém que havia sido forjado pela adversidade e emergido não com amargura, mas com sabedoria e compaixão. Mateus se levantou novamente, sinalizando que a reunião estava chegando ao fim. Antes de irmos embora, eu quero fazer uma coisa. Luciana, você pode ligar para o hospital e confirmar que o plano de saúde da sua mãe já está ativo? Os advogados disseram que conseguiriam acelerar o processo. Luciana pegou seu celular com mãos trêmulas e fez a ligação. Após alguns minutos de conversa, ela desligou com lágrimas streaming down her face. Está confirmado, ela disse, sua voz quase um sussurro. Minha mãe pode começar o tratamento amanhã mesmo. A sala explodiu em aplausos espontâneos. Até Carlos estava batendo palmas, um sorriso enorme estampado no rosto. Mateus observou a cena com satisfação profunda. Este
Era o momento que Alberto havia imaginado quando planejou tudo isso. O momento em que justiça, bondade e dignidade triunfavam sobre preconceito, crueldade e arrogância. Agora sim, disse ele quando os aplausos cessaram. Podemos dizer que hoje foi um bom dia de trabalho. Enquanto as pessoas começavam a se levantar e se preparar para sair, Luciana se aproximou de Mateus. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse baixinho. Ele acenou. Como você consegue ser tão maduro, tão sábio? Eu tenho 14 anos a mais que você e me sinto como se fosse você que deveria estar me ensinando sobre a vida. Mateus sorriu tristemente. Luciana, quando você não tem nada, você aprende a valorizar tudo. Quando você é tratado como invisível, você aprende a ver todo mundo. Quando você passa fome, você nunca esquece o sabor da generosidade alheia. A rua não ensina apenas sobrevivência, ela ensina humanidade. Ele olhou pela janela novamente, vendo o sol começar a se pôr sobre São Paulo. O senhor Alberto me deu uma segunda chance na vida. Agora é minha responsabilidade dar segundas chances para outras pessoas. É assim que a bondade se multiplica. Luciana assentiu, profundamente tocada. Eu vou fazer você se orgulhar, Mateus. Prometo. Eu já me orgulho, ele respondeu. Você me tratou com dignidade quando ninguém mais fez. Isso vale mais do que qualquer diploma ou experiência profissional. Enquanto a sala se esvaziava, Mateus permaneceu parado na frente da janela, observando a cidade, que havia sido seu lar nas ruas e que agora seria o centro de sua missão de transformação. Do outro lado da cidade, Renato chegava em seu apartamento luxuoso, ainda em choque com os eventos do dia. Júnior estava em um bar, afogando sua humilhação em uísque caro. Camila, a recepcionista, estava em casa, repensando todas as vezes que havia tratado mal pessoas, baseada apenas na aparência delas. Mas no 40º andar da Tec Brasil Corporações, um menino de 14 anos estava plantando as sementes de uma revolução silenciosa que mudaria não apenas uma empresa, mas todas as vidas que ela tocava. A cadeira executiva parecia menos imponente agora, mais como uma ferramenta de trabalho do que um símbolo de poder. E talvez, pensou Mateus, fosse exatamente assim que deveria ser. Uma semana havia se passado desde aquele dia que mudou tudo. A cidade de São Paulo despertava sob um céu cinzento típico de inverno. Mas, dentro da Tec Brasil Corporações, uma energia diferente pulsava pelos corredores que antes ecoavam apenas com sussurros de medo e competição desenfreada. Mateus caminhava pelos andares da empresa com passos mais seguros, mas mantinha a mesma simplicidade que sempre o caracterizou. Suas roupas agora eram limpas e bem cuidadas, porém simples. Uma escolha deliberada de quem não queria que o poder mudasse sua essência. A cada funcionário que encontrava, parava para conversar, perguntava sobre suas famílias, seus sonhos, suas preocupações. Era uma revolução silenciosa, acontecendo em cada conversa, em cada sorriso genuíno, em cada momento de atenção verdadeira. No departamento financeiro, encontrou Luciana organizando relatórios com uma eficiência impressionante. Ela havia se adaptado rapidamente ao seu novo cargo, mas mais do que isso, estava transformando a cultura do setor. Os funcionários sob sua supervisão pareciam mais relaxados, mais produtivos, como se finalmente pudessem trabalhar sem o peso constante do medo. Como está sua mãe? Perguntou Mateus, sentando-se na cadeira ao lado da mesa dela, não na posição de autoridade, mas como alguém que genuinamente se importava. O rosto de Luciana se iluminou. Muito melhor. O novo tratamento está funcionando maravilhosamente. Ela pergunta sobre você todos os dias, quer te conhecer pessoalmente. Sua voz carregava uma gratidão que ia além das palavras, uma emoção profunda que se refletia em seus olhos brilhantes. Mateus sorriu daquele jeito tímido que mantinha mesmo na posição de CEO. Ficarei honrado em conhecê-la. Talvez possamos almoçar juntos no fim de semana.
Enquanto conversavam, outros funcionários passavam pelo corredor, e Mateus notou algo que o encheu de satisfação. As pessoas cumprimentavam Luciana com respeito genuíno, não o medo disfarçado de reverência que caracterizava as interações com os antigos executivos. Era respeito conquistado através de competência e humanidade, não imposto através de intimidação. Do outro lado da cidade, em um café pequeno no centro, Camila estava em sua primeira entrevista de emprego desde que havia sido demitida. A mulher à sua frente folheava seu currículo com interesse, mas havia algo diferente na postura de Camila. Ela estava mais humilde, mais atenta, como se tivesse aprendido algo fundamental sobre si mesma nos últimos dias. "Por que você deixou seu emprego anterior?" perguntou a entrevistadora. Camila respirou fundo. Havia ensaiado várias versões dessa resposta, mas decidiu pela honestidade. "Cometi um erro grave de julgamento. Tratei uma pessoa de forma preconceituosa, baseada apenas na aparência dela. Aprendi uma lição valiosa sobre dignidade humana e respeito. E posso garantir que nunca mais repetirei esse erro." A sinceridade em sua voz era palpável. Nos últimos dias, ela havia refletido profundamente sobre cada interação que teve na recepção da Tec Brasil, sobre quantas oportunidades perdeu de fazer a diferença na vida de alguém simplesmente por ter julgado pela aparência. Enquanto isso, Renato estava em seu apartamento, que agora parecia excessivamente luxuoso e vazio. Sem o trabalho que havia dominado sua identidade por anos, ele se via forçado a confrontar quem realmente era por baixo do título e do poder. A televisão estava ligada em um canal de notícias financeiras, mas sua atenção estava voltada para uma carta que havia recebido pela manhã. Era de uma empresa menor, oferecendo uma posição de gerência com salário significativamente menor do que estava acostumado. Alguns dias atrás, ele teria rejeitado imediatamente. Agora, olhava para a proposta com olhos diferentes. Talvez fosse uma oportunidade de recomeçar, de ser uma versão melhor de si mesmo. Sua arrogância havia custado não apenas seu emprego, mas também o respeito de colegas e a paz de espírito. Pela primeira vez em anos, Renato se perguntou se suas ações haviam realmente contribuído para algo significativo, ou se havia apenas perpetuado um ciclo de poder vazio e destrutivo. De volta à Tec Brasil, Mateus convocou uma reunião geral com todos os funcionários. O auditório principal estava lotado, mas a atmosfera era completamente diferente daquela primeira reunião traumática de uma semana atrás. Havia expectativa no ar, mas também confiança, como se todos soubessem que estavam participando de algo histórico. "Quando entrei nesta empresa pela primeira vez", começou Mateus, sua voz ecoando claramente pelo sistema de som. "Muitos de vocês não sabiam quem eu era. Alguns me trataram com desprezo, outros com indiferença, mas alguns poucos me trataram com dignidade básica que todo ser humano merece." Ele pausou, observando os rostos à sua frente. Alguns funcionários baixaram os olhos, lembrando-se de suas próprias reações naquele dia. Outros o observavam com admiração crescente. "Não estou aqui para punir ninguém pelo que aconteceu. Estou aqui para construir algo novo. Uma empresa onde o valor de uma pessoa não é medido pela roupa que veste ou pelo endereço onde mora, mas pela qualidade de seu caráter e pela dedicação com que trata os outros." A plateia estava em completo silêncio, absorvendo cada palavra. Mateus continuou, compartilhando sua visão de uma corporação que poderia ser tanto lucrativa quanto humana, tanto eficiente quanto compassiva. Falou sobre programas de desenvolvimento profissional, sobre benefícios expandidos para todos os funcionários, sobre uma cultura de colaboração em vez de competição destrutiva. Luciana, sentada na primeira fila, sentia os olhos marejarem. Ela havia trabalhado em empresas onde os funcionários eram apenas números em planilhas. Agora estava parte de algo que parecia mais uma família do que uma corporação impessoal.
Após a reunião, Mateus caminhou até seu escritório, mas parou na janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo, podia ver pessoas caminhando pelas ruas, cada uma carregando suas próprias lutas, sonhos e histórias. Algumas semanas atrás, ele havia sido uma dessas pessoas, invisível para o mundo corporativo que agora liderava. Seu telefone tocou e a voz de sua irmã mais nova ecoou pelo alto-falante. Mateus, você vem jantar em casa hoje? A mamãe está fazendo sua lasanha favorita. Ele sorriu. A mansão que havia herdado de Alberto era impressionante, mas havia optado por manter sua família na casa simples, onde sempre moraram, usando a propriedade apenas para reuniões de negócios e eventos da empresa. Algumas coisas eram importantes demais para serem mudadas pelo dinheiro. Claro que vou. Diga para ela que já estou com água na boca. Enquanto arrumava sua mesa para encerrar o dia, Mateus encontrou uma foto que havia colocado em uma moldura simples. Era dele e Alberto, tirada algumas semanas antes do falecimento do empresário. Na imagem, os dois estavam sorrindo, o homem mais velho com o braço sobre os ombros do menino, como um avô orgulhoso. Obrigado por acreditar em mim, murmurou para a foto, e por me ensinar que poder verdadeiro não vem de intimidação, mas de inspiração. 6 meses depois, a Tech Brasil Corporações havia se tornado um caso de estudo em escolas de administração ao redor do país. A rotatividade de funcionários havia caído drasticamente, a produtividade havia aumentado e, mais importante, a empresa havia se tornado conhecida por sua cultura de inclusão e respeito mútuo. Luciana, agora, dirigia uma equipe de 50 pessoas e estava cursando administração de empresas no período noturno, com os estudos financiados pela própria empresa. Sua mãe estava completamente recuperada e frequentemente visitava o escritório, onde era recebida por todos com carinho genuíno. Camila havia conseguido um novo emprego em uma organização não governamental que trabalhava com pessoas em situação de rua. Suas experiências passadas, tanto os erros quanto as lições aprendidas, tornaram-na particularmente eficaz em seu novo papel. Ela frequentemente pensava no menino que havia desprezado na recepção e usava essa lembrança como motivação para nunca mais julgar alguém pela aparência. Renato havia aceitado o emprego na empresa menor e, surpreendentemente, estava prosperando. Sem a pressão de manter uma imagem de poder absoluto, ele havia descoberto que realmente gostava do trabalho em si, não apenas dos símbolos de status que o acompanhavam. Sua nova equipe o respeitava não por medo, mas por sua experiência e por sua abordagem mais colaborativa. Júnior havia tido mais dificuldade para se adaptar. Seu histórico de comportamento tóxico havia se espalhado rapidamente pelo mercado executivo, e ele estava lutando para encontrar uma posição que correspondesse às suas expectativas financeiras. Mas mesmo ele estava começando a questionar se sua abordagem anterior havia realmente valido a pena. Em uma tarde ensolarada de primavera, Mateus estava em seu escritório quando seu assistente anunciou uma visita inesperada. Uma mulher de meia idade entrou, vestida de forma simples, mas digna, carregando um pequeno buquê de flores. Você deve ser Mateus, disse ela com voz suave. Eu sou Helena, a mãe da Luciana. Mateus se levantou imediatamente, sorrindo com genuíno prazer. Dona Helena, Luciana fala da senhora todos os dias. É uma honra finalmente conhecê-la. Helena se aproximou e, para surpresa de Mateus, o abraçou como faria com um filho. Obrigada, sussurrou em seu ouvido. Obrigada por salvar minha filha, por dar a ela a oportunidade de mostrar quem realmente é. Ela salvou a si mesma, respondeu Mateus. Eu apenas reconheci o que já estava lá. Helena se afastou, olhando-o nos olhos com uma intensidade maternal. Alberto me falou sobre você, sabe? Nas últimas semanas, antes de partir, ele não falava de outra coisa. Dizia que havia encontrado alguém especial, alguém que poderia mudar o mundo. Mateus sentiu um aperto no peito. Mesmo meses após a morte de Alberto,
Ainda sentia profundamente sua ausência. Ele mudou minha vida primeiro. E você está mudando muitas outras, disse Helena, entregando-lhe as flores. Estas são do jardim que Luciana plantou em casa. Ela disse que você gosta de coisas simples. Naquela noite, Mateus jantou com sua família na casa onde haviam crescido. A mesa estava cheia de risos e conversas animadas. Sua mãe, que havia passado tantos anos preocupada em como alimentar os filhos, agora se preocupava em não exagerar nas compras no supermercado, mesmo sabendo que dinheiro não era mais um problema. Você está feliz? Perguntou sua mãe, enquanto serviam sobremesa. Mateus pensou na pergunta. Felicidade, ele havia descoberto, não vinha do poder ou da riqueza, mas de saber que estava fazendo a diferença. Estou em paz, respondeu. E acho que é ainda melhor que felicidade. 2 anos depois, a Tec Brasil havia expandido suas operações para outras cidades, sempre mantendo os mesmos princípios que Mateus havia implementado. Cada nova filial passava por um rigoroso processo de seleção cultural, garantindo que os valores de dignidade e respeito fossem preservados. Mateus, agora com 16 anos, havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria. Continuava vivendo de forma simples, mas sua influência se estendia muito além de sua empresa. Havia se tornado um palestrante procurado em conferências sobre liderança e responsabilidade social corporativa. Em uma dessas conferências, ele contou sua história completa pela primeira vez publicamente. A plateia estava em silêncio absoluto quando ele terminou, e então explodiu em aplausos que duraram vários minutos. Após a palestra, um jovem executivo se aproximou. Como você faz para não deixar o poder subir a cabeça? Perguntou. Mateus sorriu, lembrando-se de uma conversa similar que havia tido com Alberto. Eu me lembro todos os dias de onde vim e por que estou aqui. Poder não é algo que você possui, é algo que você usa para servir aos outros. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Mateus olhou pela janela para a cidade iluminada. Cada luz representava uma vida, uma história, um sonho. Ele havia aprendido que liderança verdadeira não era sobre ser visto ou reconhecido, mas sobre ver e reconhecer os outros. Pegou um papel e começou a escrever uma carta que nunca enviaria, dirigida ao homem que havia mudado sua vida. Caro Alberto, hoje marca 2 anos desde que assumi a empresa. Sei que você estaria orgulhoso de como as coisas se desenvolveram. Luciana é agora nossa diretora de operações e está fazendo um trabalho incrível. Implementamos programas de bolsa de estudos para filhos de funcionários, creche no local de trabalho e um programa de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade social. A empresa está mais lucrativa do que nunca, provando que fazer o bem e fazer bem feito podem andar juntos. Mas o mais importante é que mudamos vidas. Não apenas as dos nossos funcionários, mas de suas famílias, de suas comunidades. O efeito cascata de tratar as pessoas com dignidade é maior do que eu poderia ter imaginado. Obrigado por me ensinar que liderança é sobre servir, não ser servido. Continuo tentando honrar sua memória todos os dias. Dobrou a carta e a guardou na gaveta junto com outras que havia escrito ao longo dos anos. Era seu ritual pessoal, uma forma de manter viva a conexão com o homem que havia visto potencial, onde outros viam apenas um menino sujo catando latinhas. O relógio na parede marcava meia-noite, quando Mateus finalmente se preparou para ir para casa. Ao desligar as luzes do escritório, ele parou por um momento, sentindo a quietude do prédio ao redor. Em poucas horas, os corredores estariam novamente cheios de pessoas trabalhando, criando, construindo não apenas uma empresa, mas um legado de humanidade no mundo corporativo. A última coisa que fez antes de sair foi olhar para o quadro na parede onde havia pendurado a primeira foto da equipe completa após as mudanças. Luciana estava no centro, sorrindo com confiança, cercada por funcionários que pareciam genuinamente felizes.
Era uma imagem que capturava perfeitamente a transformação que havia ocorrido. Mateus saiu do prédio e caminhou pela rua até o ponto de ônibus. Poderia ter um motorista, um carro luxuoso, mas preferia manter os pés no chão. Literalmente. O ônibus noturno chegou e ele cumprimentou o motorista com um sorriso genuíno. Boa noite, seu Mateus, disse o homem. Como foi o dia? Produtivo, respondeu Mateus, sentando-se perto da frente. E o seu? Durante a viagem para casa, ele observou a cidade pela janela. São Paulo nunca dormia completamente, e havia sempre pessoas nas ruas, cada uma com sua própria história. Algumas eram invisíveis para a maioria, como ele havia sido. Mas Mateus havia aprendido que toda pessoa tinha valor, independentemente de sua situação atual. Ao chegar em casa, encontrou sua família assistindo a um filme na sala. Sua irmã mais nova estava fazendo lição de casa no sofá, sua mãe tricotava e seu pai lia um jornal. Era uma cena comum, simples, mas que representava tudo o que realmente importava. Como foi o trabalho hoje? Perguntou sua mãe. Bem, disse Mateus, sentando-se ao lado dela. Tomamos algumas decisões importantes que vão ajudar muita gente. Sua mãe sorriu e continuou tricotando. Ela sabia que o filho havia se tornado alguém importante no mundo dos negócios. Mas, para ela, ele ainda era o menino carinhoso, que sempre se preocupava com os outros. Mais tarde, em seu quarto, Mateus abriu o laptop e verificou alguns e-mails da empresa. Havia uma mensagem de Luciana sobre os números do trimestre, todos positivos, e outra de um funcionário novo agradecendo pela oportunidade. Mas o que mais o tocou foi um e-mail de Camila. Mateus, sei que você provavelmente nem se lembra de mim, mas eu era a recepcionista que te tratou mal no primeiro dia. Queria que soubesse que consegui um novo emprego ajudando pessoas em situação de rua. E todos os dias penso na lição que você me ensinou. Estou tentando fazer a diferença na vida de pessoas que poderiam ter sido invisíveis para mim antes. Obrigada por me abrir os olhos. Mateus sorriu e digitou uma resposta rápida. Camila, claro que me lembro de você. Fico feliz em saber que está fazendo a diferença. Todos merecemos uma segunda chance para mostrar o melhor de nós mesmos. Parabéns pelo seu trabalho. Antes de dormir, como fazia todas as noites, Mateus olhou para a foto de Alberto que mantinha em sua mesa de cabeceira. O homem havia vivido muitos anos acumulando riqueza e poder, mas suas últimas semanas haviam sido dedicadas a planejar como usar ambos para criar algo significativo. Boa noite, Alberto, sussurrou. Espero que esteja orgulhoso do que construímos juntos. Na manhã seguinte, Mateus acordou com o som de chuva batendo na janela. Era o tipo de dia em que, há alguns anos, ele estaria procurando abrigo embaixo de marquises, tentando proteger as latinhas que havia coletado. Agora, estava em uma cama quente, em uma casa segura, com uma família unida e um propósito claro na vida. Mas a transformação mais significativa não havia acontecido em suas circunstâncias externas. Havia acontecido na forma como via o mundo e como o mundo havia aprendido a ver além das aparências. A Tech Brasil. Corporações havia se tornado mais do que uma empresa de sucesso. Havia se tornado um símbolo de que mudança real era possível quando liderança encontrava compaixão. O menino que um dia catava latinhas nas ruas de São Paulo havia descoberto que o verdadeiro tesouro não estava no que se podia acumular, mas no que se podia transformar. E essa transformação continuava, dia após dia, uma vida de cada vez, provando que dignidade e respeito eram as únicas moedas que realmente importavam no final das contas. A chuva lá fora continuava caindo, lavando a cidade e preparando-a para um novo dia. E Mateus sorriu, sabendo que cada novo dia trazia a oportunidade de continuar honrando o legado de um homem que havia visto potencial onde outros viam apenas um menino perdido, e de continuar provando que poder verdadeiro vinha de elevar os outros, não de diminuí-los.